Oi, gente, bem-vindos mais uma vez aqui numa Conversas com a SEIP. Tivemos uma pela parte da manhã maravilhosa, falando sobre os nossos bebês. E a gente volta, assim como eu tinha anunciado, que também vamos continuar falando dos nossos bebês. Lembrando que essa conversa está sendo gravada por motivos de agenda da semana, do mês da primeira infância, e por isso a gente não consegue a nossa interação no ao vivo, como a gente sempre vai lá e pede que vocês se inscrevam no site da Multirio para participarem. Então, tanto na da manhã quanto na de agora, a gente não tem essa interação. E neste momento, né, a gente está aqui para falar das relações, referências, o espaço escolar constitutivo para bebês. E para isso, eu tenho comigo Cristiane Cesarino, professora de educação infantil da creche Quinta do Caju. Bem-vinda, Cristiane. Obrigada. Também comigo, Patrícia Barradas, professora de educação infantil da creche municipal Casa Professor Paulo Freire. Bem-vinda, Patrícia. Prazer é todo meu. Muito obrigada por essa oportunidade. A gratidão é minha. E também agora, contemplando aqui nossa roda, Michele Mendes, que já é conhecidíssima de várias ações com a gente, diretora do EDI, professora Norma de Andrade. Bem-vinda, Michele. O prazer é meu, Marcelo, e obrigada pela oportunidade, e eu estou muito feliz. Gente, essa roda é boa, porque eu tô literalmente com os meus pares, né? Literalmente com um povo assim como vocês que nos assistem, que estão lá na analogia da mão na massa. Então, e estão nervosas, tá? Já divido isso com vocês. Ai, tô nervosa. Falei, não fiquem. Vamos lá, meninas. Enquanto educação infantil, né? Que é o que a gente, enquanto política pública, a gente lida com as nossas, na primeira infância, a gente lida com os nossos bebês, né? Eles são os primeiros sujeitos que começam a relação com a gente. Para nós, da SEIP, a gente tem investido muito nessa discussão sobre docência de bebê. E por que a gente tem insistido nesse conceito? Porque a gente faz docência, né? Mais cedo eu falava sobre essa ideia do tomar conta como uma ideia assistencialista, como muito tempo perpetuou-se essa ideia na educação infantil, né? O tomar conta, e principalmente do bebê, né? Que não tem essa oralidade. Estou fazendo o movimento das aspas aqui, como sempre, porque ele tem. Né? O bebê tem a oralidade dele, o bebê tem comunicação, o bebê tem leitura, o bebê tem tudo dentro do contexto de bebê. Mas no nosso imaginário, a fala constituída é um facilitador da comunicação. Então, nos sentidos com o bebê, né, essa relação ela é tecida literalmente no campo do sensível. Queria te ouvir, Cris, né? Como é que é você e como é que tá a Cris docente de bebês, a Cris que divide esse espaço com outros profissionais? Fala um pouco da tua experiência pra gente. Eu trabalho com bebês há 13 anos, né, no município. Comecei como agente e como professora. Aí, eu parto do princípio que esse espaço onde a gente recebe nossos bebês e a família. Maravilhoso você já trazer a família. Maravilhoso. A família, eu vejo que eu trabalho com os dois. Uma parceria que a gente recebe, acolhe esses responsáveis também com um certo medo, né? Sentimento de deixar um serzinho ali que, entre aspas, não fala, né? Como vai falar, como vai ser, vai chegar em casa, né? Como foi o dia. Então, assim, quando eu recebo essa família, eu também tenho um trabalho, né, né, de querer muito a parceria, de querer muito conversar com eles, saber apresentar o espaço, né, aquele espaço que vai ser um espaço rico de experiências, né, acolhedor, né, e acolher eles também, a dúvida que eles têm, porque eu tenho dúvidas em relação ao filho e eles também têm dúvida em relação àquele espaço. Então, o trabalho tem que pensar também
em acolher essa família, né? Porque se a gente tem essa parceria, esse olhar sensível, né? Esse trabalho que também vem de lá de fora, a informação, como é cuidar, de como ele faz lá fora, ele se sente seguro. A família vai se sentir segura em saber como é aquele espaço, como foi planejado, como é a rotina, sabe? É ter aquele olhar sensível mesmo, mas assim, acolher aquele sentimento de insegurança. Eu falo que não como só num período de adaptação, que é o acolhimento, né? Mas trabalhar no berçário não é só fazer o acolhimento e acabou. É um ano inteiro. Pensar assim o ano inteiro. Só para, primeiro, né, dizer que você já começa, né, quando você fala da não separação desse bebê enquanto sujeito, da família também, que é referência dela, para mim isso é maravilhoso, porque é o que a gente tem insistido demais. E eu ouso afirmar que eu não consigo pensar em políticas de educação infantil sem pensar a família. Ponto. Né? Ponto. E aí, quando você traz isso, quando você fala de adaptação e acolhimento, né, a gente tem assim, aí a gente lá na CEIP, adaptação é aquele momento inicial que é, né, e que é adaptar mesmo, mas acolher a gente acolhe sempre, né? Não existe momento de acolhimento. A gente viveu isso há alguns anos lá na rede, 2 horas, 2 horas e meia, e eu fui uma pessoa que quando chego, eu nunca acreditei muito nesse momento. O que é acolher? O que é acolher? Eu posso hoje estar precisando ser acolhido demais. Eu preciso que vocês me acolham. Então, acolher é território, sabe? Eu entendo que... Só estou esclarecendo muito isso para a rede, porque a gente acolhe enquanto educação infantil sempre. E quando você fala, né? Eu lembro um pouco agora da conversa que a gente teve mais cedo, quando foi falada dessa questão que essa segurança, essa suposta segurança que o bebê precisa, aí você vai além, né? A gente falou muito dessa segurança do bebê, de uma situação vivida por mim, do bebê que veio no meu colo, mas você coloca também que essa família precisa de colo. Sim. E aí é bonito demais ouvir isso, né? O como quem tá lá no chão, quem tá lá fazendo a coisa acontecer, já faz isso com propriedade, né? A gente às vezes ousa trazer uma discussão do que vocês já estão fazendo, ó. Porque vocês estão ali com a vida, né? E a vida não espera. Sim. A vida não espera. Sim. Né? Sim, e é um trabalho que eu aprendo muito, né? Porque o escutar também a família, né? Passa também um pouco do que eu tô ali só para isso. O professor que trabalha ali no berçário, nossa, é um trabalho que passa. É sentimento, é olhar sensível, é a escuta o tempo todo. E é docência. Sabe? E é docência. E assim, eu fico emocionada porque é trabalhar. Às vezes, quando a gente fala assim, eu não trabalho, não é um mundo de elefante colorido, não é você trabalhar achando que tá tudo bem. Não. Não é mas, romantizar. Assim, não é romantizado. O que eu tô falando, eu não tô romantizando a prática, mas eu tô falando que é um trabalho que é o tempo todo, é aquele olhar sensível, é o amor, é a escuta, sabe? É dizer assim, faltou por quê, o que aconteceu, sabe? É chegar a criança, abraçar. Eu lembro de uma fala, eu tenho mania de abraçar todo mundo, né? Então, minha diretora já chegou para mim e falou assim, você não tem medo de um dia algum responsável não querer te abraçar? Eu falei assim, não tenho. Porque quando o abraço, quando eu chego e antes uma escuta, uma conversa, né? E aquele abraçar e dizer assim, tá tudo bem. Então, assim, nos 13 anos, sabe, eu aprendi muito. E aprendi que é o caminho certo, é a escuta, é um trabalho social, é um trabalho que vai muito além. Ok, eu vou voltar contigo. E assim, no que você falou, ele pode até não querer te abraçar, mas o que você tem a oferecer é seu abraço. Então a gente dá o que a gente tem. O que a Michelle vai fazer com o que eu tô dando pra ela, eu já dei. É com a Michelle. Eu dei o meu melhor, então assim, parabéns. Vamos lá, Patrícia. Vou te provocar. Olha, tô pronta, Tá será? pronta? Vamos ver, hein? Vamos lá.
Cris traz essa questão do olhar, do sensível, da família, que eu corroboro, vou lá, assino e boto minha matrícula aí embaixo. Como é quando a gente fala desse espaço constitutivo de bebê? O que é um espaço de docência de bebê? Como é o teu espaço onde você se vê docente com os teus bebês? Fala para mim, pra gente que está te escutando. O meu espaço com bebês hoje, eu consigo visualizar aqui uma sala onde eu coloco fotos dos bebês com as propostas que a gente realiza, né? E nessa época do ano, antes do recesso, os bebês já se reconhecem ali, tá? Com variadas experiências, instalações dentro da sala, né? Nós instalamos uma rede, né, com a exploração da literatura Quero Colo, de Stella Barbieri, e foi um sucesso. Né? Essa rede foi um aconchego. Você colocou a rede dentro da que sala. Maravilha. E ficou por um período onde as crianças gostaram Isso e partindo foram da literatura. partindo da literatura. Caramba, gente. E daí os registros com fotos nas paredes, na altura dos bebês, onde eles se reconhecem e reconhecem a equipe. Tem algo mais gratificante, né? E esse olhar a gente vai ampliando, né, as fotos de acordo com as propostas, e os bebês a todo tempo retornam ali e conversam. Né, e se identificam e falam, alguns já conseguem, né, oralizar o nome das pessoas da equipe. E assim é encantador, porque quem chega na sala, eles apresentam esse mural na altura deles, né, da parede. É deles. É deles, se apropriaram É deles. tanto da vivência da o espaço proposta, é da criança, o espaço é do bebê. quanto nas fotos identificando quem está, né? Então, alguns que já conseguem, nessa época, né, oralizar, já fazem, e os outros vão vindo, apontando, e aí o incentivo de quem chega na sala, eles amam esse painel. Né? E esse painel, ele é um painel que está sendo construído, né? Ele não está estático. Com as experiências, primeiramente com a literatura e as experiências que seguem. Então, assim, é encantador quem chega na sala e percebe toda essa apropriação dos bebês, né? Da proposta que foi realizada, né? Partindo da literatura, e o experienciar que tomou conta da nossa rotina. Né? E o crescimento deles, porque hoje, ao retornar, eles amam chegar no painel e identificar quem está ali, né? E chamam pelo nome, né? Quem já consegue ter a oralidade mais clara. Os bebês estão em que idade agora? Um aninho, 2? Estão com 1 ano e meio, né? Outros já completaram 2 anos, em junho. Por conta né? da base da matrícula. Outros, exatamente, vão completar até novembro, né? Perfeito. E é encantador. A sala, eu instalei uma rede, né, que é essa rede que partiu da literatura Quero Colo. E esse painel vem com todas as experiências que nós, né, da equipe, propiciamos aos nossos bebês. Bacana. Então, é bem diverso. Bacana. O painel é bem diverso, quando na altura do bebê. Quando a gente fala em território, né, e essa sala referência, a sala de atividades de bebês, eu sempre falo, estou indo à rua, né? Eu gosto de estar lá nas unidades, eu gosto de ver. E a gente ainda vê um momento, óbvio que a educação é movente, óbvio que a gente não está falando de um processo que é estático, a educação não é um processo estático, mas a educação, ela precisa, esse espaço referência, né? E é um pouco disso que a gente fala hoje, ele precisa ser um espaço onde esse bebê sinta-se em casa. É dele. E aí é saber o que tem sentido ou não para o bebê de 1 ano e meio, para o bebê de 1 ano, para um bebê que já completou 2 anos. O que faz sentido? Como eu estabeleço sentido? Produzir sentido não é fácil. Né? A produção de sentido, e aí mais uma vez eu falo a palavra produção com muitas aspas, mas produzir sentido não é fácil, porque eu não consigo produzir sentido fora das minhas vivências, fora dos meus cotidianos.
Eu não produzo sentido no que eu leio, mas eu produzo sentido do que a partir do que eu leio, como eu trago para minha vida. E aí a gente está falando de bebê, né? E aí quando você fala que você coloca a rede a partir de uma literatura que era o colo, essa rede não é rede, essa rede é colo. Sim. Entende? E isso a família precisa entender. Aí eu volto lá na Cris. Ah, porque eu preciso, enquanto profissional de educação infantil, deixar claro para essa família que processo pedagógico é esse que eu vivencio com o meu bebê. Porque o processo pedagógico, principalmente da educação infantil como um todo, e aí eu vou falar de berçário, de maternal, de pré, eu ouso dizer até os anos iniciais de fundamental, mas eu vou parar aqui na parte que me cabe, né? Na educação infantil, o processo pedagógico ele não se territorializa dentro da escola, ele se territorializa na vida por onde essa criança, esse bebê passa. E aí isso é de uma grandiosidade absurda, né? Vou te provocar e depois eu vou voltar para continuar provocando as meninas. Já fui lá no teu EDI, né? Conheço muito da tua prática, conheço muito da prática do teu grupo. Como é essa Michele para administrar, né? Porque a gente tem essa ideia do gestor que ele é aquele administrador, e né? Você é uma administradora pública. Você tem questões administrativas a dar conta, mas você tem vidas, né, que você também dá conta, que você precisa dar conta. Como é esse dar conta de vida de bebês? E aí, gente, esse dar conta, mais uma vez, com as aspas, porque a gente está falando do cuidar, do preparar, do acolher, do projetar, do prevenir, de todos os verbos que vão aí agregar esse dar conta. Marcelo, não é fácil, né? Esses dias eu estava até conversando com um amigo sobre isso, e a gente falando das dificuldades, ele atua no fundamental, aí vem aquele questionamento, né? Ah, educação infantil é fácil. Não, educação infantil não é fácil. Eu levanto essa bandeira. Doce ilusão. Doce ilusão. Marcelo, eu levanto essa bandeira. Eu sou militante quanto a isso mesmo. Educação infantil não é fácil, não é menos. A gente tem um trabalho muito... pode ser fácil para quem não trabalha, para quem não faz o movimento, mas para quem faz é um movimento cansativo, sim. Não vou ficar aqui romantizando, como a colega falou, né? Mas a gente tenta atender a demanda das crianças da melhor maneira possível, né? E aí, quando você me questiona como é feito esse trabalho é feito em parceria. Se a gente não tiver uma parceria dos nossos colaboradores, dos educadores, das pessoas que estão ali junto com a gente não consegue dar conta desse movimento. E uma coisa, assim, muito incrível que acontece na unidade em específico, né, na minha unidade, na minha vivência, é que os meus profissionais de berçário, eles estudam, né? Porque eu acredito, sim, quando a gente diz que o afeto na educação infantil, né, no berçário, enfim, os vínculos, isso é fundamental, né? A gente não consegue viver, a gente não consegue trabalhar com uma criança, a gente não consegue conversar com uma criança se a gente não partir do princípio do afeto, né, da formação de vínculos. Mas esses profissionais que estão atuando com essas crianças, eles precisam, sim, de intencionalidade. Eles precisam estudar, eles precisam entender o que acontece, né? A gente precisa aprender a ler os nossos bebês, a ler o que eles falam, né? A entender o que eles falam. É óbvio, a gente recebe bebê na unidade de 6 meses. Esse ano eu tive bebê com 6 meses. Você tem berçário 1, né? Tem berçário 1. E aí, como você identifica aquele choro? Por que está chorando? Por que isso? E a gente tem muita dificuldade na questão da alimentação,
né? Porque é a introdução alimentar, é aquele movimento o desfraude, né? Isso tudo. Alimentação é processo cultural, né? Isso tudo precisa ser feito de maneira respeitosa com o bebê. Eu não posso achar que é normal, né? A gente assiste documento. Assim, eu gosto muito de ver a trajetória, né, toda. E você pensar que antes, né, a gente pegava o alimento e ficava dando para... Não, até esse movimento da alimentação, o movimento do banho, isso tudo precisa ser de maneira respeitosa. A gente precisa, até para dar um banho numa criança, a gente precisa perguntar para ela se eu posso tirar a roupa, se eu posso fazer. Então, a gente precisa fazer esse movimento. E o questionamento que você me fez de como é gerir um espaço desse, tem que ser com parceria mesmo. E quando você estava falando, eu fiquei super encantada que eu olhei para você, teu olho estava brilhando. E é muito sobre isso. A gente precisa se encantar com a educação infantil. Eu sou professora de ensino fundamental, né? E eu atuo na creche há 14 anos. O meu primeiro encontro com a creche foi na Diniz Fati, a creche do meu coração. Só de bebês. Só de bebês. Oh, meu Deus. Eram 4 turminhas de bebês. E eu, assim, aquele espaço para mim, eu fiquei tão encantada. Eu passei 4 anos lá na Dina e eu fiquei super encantada com os bebês. Eu me apaixonei por aquilo e eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que é muito sobre entrega, é muito sobre paixão. Mas a gente também não pode romantizar achando que tem que ter afeto, tem que ter carinho. Tem que ter, óbvio, mas a gente precisa ter estudo, sim. A gente precisa ter intencionalidade. A gente falou um pouco isso pela manhã. Eu sei que não foi isso que você quis dizer, porque eu te conheço, né? Mas quando você fala assim, para quem não quer, para quem não trabalha, para quem não tem movimento, né? Algo parecido nisso. Eu acho que hoje a gente nem tem essa possibilidade mais. Não tem. Eu acho que historicamente a gente não tem mais essa possibilidade. Para quem um dia, e eu ouvia isso, né? Quando entro na rede, eu nunca fui professor de educação infantil, infelizmente. Mas quando eu entro na rede e tinha coisas que assim, não, eu quero educação infantil. Não, eu quero educação infantil, não quero ensinar. A gente ouvia isso, só que hoje eu acho que a gente não tem mais. Os nossos profissionais, eu sempre defendo muito o profissional da educação infantil, como pelo menos, sobretudo, gente, é óbvio, perfeição não existe. Não existe perfeição em profissão nenhuma. Quem disser para mim que existe uma perfeição na profissão, eu vou dizer, tá mentindo, né? E não vou nem continuar o assunto. Vai entrar aqui, vai sair ali, porque eu não vou dar assunto. Mas assim, o nosso profissional hoje da educação infantil, ele é um profissional que ele milita, que ele estuda, que ele lê, que ele te provoca, que ele reclama, que ele critica. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? O nosso profissional, na sua grande maioria, isso é um adjetivo que eu sempre coloco, eu sempre falo em todas as reuniões, é um público fiel, que nada tem a ver com dizer amém, como eu dizia na roda da manhã de hoje. Mas é fiel no sentido das crenças em relação à criança, né? Eu penso que um grande salto na questão da educação infantil foi o concurso específico, o professor de educação infantil, o professor adjunto de educação infantil. Né, o agente de educação infantil. A gente tem sujeitos, a gente tem profissional que lida ali naquele território das infâncias. Então, a gente tem uma educação infantil de muita identidade, né? Eu acho que enquanto política pública, e aí eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, não só minha, mas de todos os meus pares que já, né, gerenciaram, coordenaram essa educação infantil, a gente sempre investiu muito, né? A gente sempre foi fazendo o nosso melhor e muitas vezes assim, não, aquele melhor de ontem já não é mais o melhor de hoje. Vamos fazer um outro melhor agora. Né? A gente tem discussões muito potentes. A gente hoje discute prática antirracista na educação infantil. Sim. A gente hoje olha para essa criança com transtorno na educação infantil. A educação infantil, de fato, ela se democratizou muito rápido. Né? E nesse processo, agora, né, ontem, a questão, né, esses dias,
a legislação no governo federal que marca a importância da primeira infância, que volta às políticas públicas da primeira infância, esse mês que a gente vive, o mês de agosto, não é um mês comemorativo como data comemorativa, né? Que o povo da educação infantil, alguns adoram e eu critico. Não é dessa comemoração que a gente está dizendo, mas é da comemoração política. É de um mês que é preciso se pensar primeira infância e não somente educação. E aí, já indo por esse caminho, quero provocar vocês, e aí agora eu quero ouvir a Patrícia. Como é que é, Patrícia, pensar intersetorialidade? Se você tem essa prática lá, se vocês têm. Marcela, a gente ainda não tem, não tendo de boa, não é para falar nada para me agradar. E aí, que intersetorialidade é essa que eu estou falando? Que políticas são essas do território onde você vê que as crianças estão sendo atendidas, que as crianças estão tendo seus direitos validados? Pensar em saúde, assistência, esporte e lazer, cultura. Como é que você sente isso? Então, nós estamos situados, né, no Morro da Casa Branca, na Tijuca, né? E as crianças frequentam os espaços públicos, que é o campo, tá? A quadra. Os bebês, em especial, eles costumam até ter alguns momentos quando tentamos, né, sempre abranger a família, uns encontros nesses espaços, né? Que são e aí articulado espaços, pela creche. Exato, articulado pela creche, que são espaços deles. Vamos apropriar esse espaço com os bebês. Então, as famílias participam, né? E os bebês estão ali numa atividade pedagógica junto à família, né? Nós costumamos fazer com os bebês, assim, na verdade, a partir desse segundo semestre, que estão maiores, né? Então, já consegue se locomover, né? Com mais facilidade. E a parceria com o posto de saúde também acontece, tá? Conversas com as famílias dentro do espaço da creche, sim, tá? Sobre saúde, sobre vacinação, sobre várias questões que envolvem o desenvolvimento dos bebês, tá? Então, é uma prática, tá, da minha unidade que fica no Morro Casa Branca, na Tijuca. É importante você falar disso que é provocado pela creche, né? E isso era algo que eu sempre, também no meu caminhar aí da educação, eu sempre dizia. Às vezes a gente falava assim, mas a saúde, a assistência... A gente, enquanto educação, tem muito de olhar para o vizinho, né? Isso é um pouquinho nosso também. A Rádio Corredor é forte. Mas o que eu sempre defendia? É a única política pública que é todo dia. A criança, ela tem 200 dias comigo. O bebê, ele tem 200 dias letivos comigo. É lei. Tá lá na LDBEM. Os 200 dias letivos. E isso fora, muitas vezes, as ações que a gente tá lá se metendo na comunidade, com a associação de moradores, que acontece sábado, que acontece domingo, que acontece... Porque a gente não tem tempo ruim pra gente, né? Mas as outras políticas não. Né? Então, pensar nessa intersetorialidade... E aí eu acho legal quando você fala, quando a gente propõe os encontros com a família, quando a gente propõe na comunidade e precisa. Por que eu preciso desse protagonismo da educação? O que eu acabei de falar. É onde a política pública está ali. A estrutura dela me propicia. Eu não vou, na sua grande maioria, ao médico se eu não estou doente. Claro. Eu não vou, né? A assistência social, a política da assistência social... ela é vinculada por sua base à necessidade, ao que precisa. O que não quer dizer que tenha mais direito. Sim. O que precisa mais não significa que ele tem mais direito. Naquele momento, aquele sujeito, ele demanda mais atenção. Naquele momento, aquela criança demanda mais cuidado por X, Y, Z. Sim. E isso é muito importante a gente ter nas nossas diagnoses coletivas. É importante a gente pensar sobre isso. As parcerias. Muito importante. Nós temos um diálogo muito bom, né? E acontece na nossa unidade essa relação, sim, com o posto, com profissionais psicóloga, nutricionista, tá? E geralmente promovemos reuniões, né? Que envolve a família e essa intersetorialidade com
o setor da saúde. E é muito importante, porque daí surgem, né, a qualidade para os nossos bebês, para os nossos atendimentos também, né? É uma relação que é muito importante desse setor. Perfeito. Michele, vou voltar para você agora, te provocando no... O que é processo pedagógico para você, para o teu grupo? O que é processo pedagógico de bebê? Processo pedagógico? Então, eu acredito que esse processo pedagógico, né, ele acontece na vivência, né? É na vivência que a gente não adianta entrar numa sala de aula, né, numa sala de referência, enfim, e você achar que, ó, nesse determinado momento a gente vai fazer assim, daqui a 2 meses eles vão estar assim, daqui a 3... Não, assim, cada criança tem a sua individualidade, cada profissional que está lidando com aquela criança tem a sua particularidade. E esses processos, eles vão sendo construídos no dia a dia, né? Na nossa rotina, na nossa vivência. Eu achei interessante a pergunta que você fez. Eu quase me meti. Pode se meter. Pode se meter. Olha, quase fiquei... Olha, é melhor, Marcelo. Não tem problema. Eu fiquei aqui Que querendo... todo mundo é da simetria. Isso. Querendo falar. E é um processo mesmo. Quando você estava falando, né, dos apoios, das famílias, aí eu fiquei me recordando aqui, aí passando um filmezinho na nossa cabeça, né, das nossas práticas, né? E há um tempo atrás, agora, a gente está num movimento na unidade de fazer oficinas com as famílias, né? Acolher essas famílias. Nós temos muitos alunos incluídos. A nossa unidade faz um trabalho com as crianças incluídas, assim, forte mesmo. A gente tem um olhar bem centrado nessa temática. E a gente está fazendo muitas oficinas na unidade com os responsáveis. Oficina de fuxico, oficina de geleia, oficina de iogurte. A gente está fazendo vários movimentos nesse sentido. E aí, uma mãe me mandou uma mensagem esses dias dizendo assim: diretora, olha aqui, quero dividir com você. Eu estou aqui na Clínica da Família fazendo a oficina que eu aprendi aí contigo ontem. Eu fiquei encantada com aquilo, Marcelo. Exemplo de intersetorialidade. Eu fiquei encantada. E a minha Clínica da Família, a nossa Clínica da Família da nossa unidade, nosso território, ela fica grudadinha na creche. Então, eu sempre digo, nós somos privilegiados. Porque acontece um acidente, acontece qualquer situação na unidade, você corre ali, tu tá ali, tu tem um parceiro do lado. E essa parceria não é só isso, é mais... Esses dias eu estava na CRE com a administradora da Clínica da Família. Ela foi para uma reunião na CRE comigo, porque a gente estava com uma situação na comunidade, né? E a gente faz esse movimento. E estávamos na CRE, a unidade, a Clínica da Família, o PROINAP, o PSE, todo mundo reunido tentando achar uma solução para a nossa questão naquele momento. Então, eu acho sim, acredito que esse movimento é incrível, que a gente precisa mesmo fazer essa ponte, né? Creche, família, Clínica da Família, saúde, enfim, a gente tem que estar assim mesmo unidos, né? Eu acho que a gente precisa até ampliar, eu tenho trazido muito isso, a gerência de intersetorialidade lá com a CEIP. Acho que a gente precisa até ampliar mais que políticas públicas são essas. Sair dessa ideia que é essa educação, saúde e assistência. Verdade. Esse bebê, essa criança, ele caminha, ele tem o Parques e Jardins, ele tem essa mãe, tem lá seus direitos olhados pela Secretaria da Mulher, como tivemos, né, uma participação importantíssima no nosso seminário de intersetorialidade, com políticas públicas voltadas para gestantes que eu desconhecia. Para nós que estamos lá, e volto a dizer, os 200 dias, muitas vezes nós vamos ser essas pessoas que anunciam a essa gestante os direitos dela. Mesma Porque coisa. tudo isso passa pela proteção da infância. Tudo isso passa pela constituição deles, entendeu? Mesma coisa. Isso é muito importante. Pensar em todos os direitos. Pensar em direitos a partir, para além da ideia do precisar daquele momento, mas como uma validação que está ali e ele vai usufruir daquilo no momento em que ele quiser.
né? Eu acho que isso é um grande movimento que a gente precisa pensar a infância e pensar do quanto a educação infantil pode ser essa mola propulsora desse movimento, né? Vou te provocar mais um pouquinho quando você falou da família e quando você falou do teu abraçar, que você falou da afetividade, que você se constitui dessa forma, né? Como é que você, com teus pares, né, lá na tua sala referência, como você pensa o planejamento das atividades, das experiências, do que vocês acreditam que seja importante para os bebês? Observação, né? Eu acredito, o meu planejamento, assim, até quando eu dou a reunião, né, falo com meus responsáveis, que eu tenho um planejamento, Chega um pouquinho para frente. eu tenho um planejamento, Mais para perto. eu tenho Tá bom. o olhar, e não é só o meu, de quem trabalha comigo, que acrescenta É também. do coletivo. É o coletivo, né? Então, sentamos, planejamos, partindo da interação deles, sabe? A partir do brincar, eles brincando, né? E eu observo o que é a demanda, o que eles precisam, né? O que eu preciso trabalhar. E além disso, para além, existe um projeto, né? Da unidade, mas que esse projeto a gente só, né, escreve no decorrer da observar, né, da experiência dos nossos bebês. O que é demais, né, eles vêm comigo, né, nesse espaço, e a família também, a informação da família, a informação do que os bebês trazem para a gente. E aí eu planejo eu junto com meus pares, momentos de experiências do que eles precisam. Experiências de corpo em movimento, experiência de sensoriais, assim, porque às vezes são turma mista, experiências para coordenação motora, entende? Então, assim, é muito no brincar, é muito da observação mesmo. E aí meu planejamento é baseado na vivência deles e a observação dos meus pares. Tá, vou continuar te provocando. Eu acho a palavra observação, acho ela muito passiva. Sim. E aí eu tô dizendo para você o meu olhar, né? E por isso que eu vou continuar te provocando. Porque eu acredito, talvez, que não seja essa observação passiva que você tá falando. Mas você, sem perceber, você dá essa ideia dessa observação passiva. Eu imaginei você com uma prancheta, anotando, e eu sei que não é isso que não acontece, porque nem tem como ser assim com 25 bebês. Eu dentro do processo. Nem tem como ser assim com 25 bebês. Mas, quando você fala assim, do que eles trazem, dá um exemplo para mim do que esse teu bebê leva para o planejamento, do que esse bebê provoca você e seus pares, os outros profissionais, para acolher o que ele está trazendo, para inserir na proposta. Traz um exemplo prático para mim. Então, eu tive uma experiência que eu fiquei muito emocionada porque foi bem sucedida. Eu recebi uma mãe, isso eu não falo no início do ano, tá? Eu falo no agora. Eu recebi uma mãe onde o bebê estava inserido numa turma que ele não andava. E ela dizia que ele estava atrasado, né? Ele está muito atrasado, então ela tinha uma... A expectativa da família sempre... ele está atrasado. Aí ela ficou muito apavorada, porque eu pedi para ela deixar, sabe? Porque deixar os bebês aproveitarem o espaço, né? E ela ficou assim, naquela insegurança, e prendeu o bebezinho, e não deixou ele interagir ali. Aí eu, né, observei... eu deixei assim, vou dar um tempo, né? Porque a minha euforia, né, de ajudar, de querer, assusta também. Então, a gente também tem que ter esse equilíbrio, né? E isso aí não é fácil, a gente adquire com o tempo. Eu sentei, conversei com ela. Olha, deixa ele interagir mais. Aí peguei num colo, né? Peguei ele num colo. E aí ela foi olhando, né? Foi observando. Aí conversei com ela. Aí ela se abriu, falou que estava insegura, que não sabia se ia deixar ele. E ele era muito novinho e atrasado. Eu falei assim, olha...
Atrasado no discurso dela. No discurso dela, eu falei assim, olha, acredita, esse é um espaço que até o chocalho que ele está tendo tem uma intencionalidade. Acredita que até aquele canto que está ali com uma caixa de brinquedos é intencional. E o mundo, que você está apresentando um mundo para ele que é novo. Ele está vindo de casa, né, com você. Então, assim, acredita, ele vai olhar, ele vai brincar com os outros bebês. E a partir do olhar, a partir do cotidiano, da rotina aqui dentro desse espaço, nessas experiências que vai planejar, ele vai desenvolver. Ele não está atrasado, ele só tem uma vivência com você em casa, aí, né, para descontrair, que o colinho é muito gostoso, mas também tem aquilo, aonde eu estou atrapalhando? Você é mãe, né? E ter essa visão... Legal você trazer isso, porque na roda mais, né, da manhã, a doutora Pompeia falou um pouco sobre isso, essa questão do afeto, porque a gente falou muito sobre essa questão do colo, do choro, né, e da afetividade. E em algum momento a Pompeia fala, precisa disso tudo, mas também precisa da regulação, do agora não. Vamos combinar, não é o momento. Porque senão a gente entende o afeto como um território permissivo e você vai fazer o que quer. Não é disso que a gente está dizendo. Porque a vida, ela é constituída de regras. Sim. E você sufoca aquela criança. E até dentro do berçário, a gente tem, eu com a minha equipe, a gente tem muito essa discussão, mas no sentido de, eu sou muito assim, eu dou o colo, eu dou o carinho, mas eu tenho aquele equilíbrio até onde eu estou atrapalhando, sabe? Olha, já está chorando, porque ele não é uma necessidade que ele quer o colo está atrapalhando, vamos deixar ele interagir mais um pouco. E aí é uma relação muito sensível que só na convivência você vai entender, porque também falamos isso pela manhã. O que é o choro da manha e o que é o choro do tô sofrendo, né? Porque isso só quem lida vai conseguir ler esse choro. É um olhar muito sensível. E assim, voltando para a mãe. A mãe, esse bebê ficou com a gente, ele desenvolveu, ela, olha, na segunda semana ela já estava, olha, eu não vou mais tirar ele não, ele vai ficar aqui, porque a outra creche chamou, que ela estava esperando, que é mais próxima da casa dela, e ela preferiu ficar com a gente. Aí eu fiquei toda feliz, porque assim, olha, gente... Ela preferiu ficar com a gente porque a gente acolheu ela. E a gente apresentou o nosso trabalho, a gente, assim, acredita, sabe? E deu certo. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa. Porque eu apresentei, eu acho que tem o equilíbrio. Eu não vou fazer o que você faz em casa, como mãe, sabe? Eu vou fazer, eu tenho um olhar pedagógico. E aqui o seu bebê tem uma professora, tem uma profissional. Nas reuniões eu falo, olha, tem uma profissional que estudou, sabe? Que tem um planejamento, que tem a prática, né? E que também sabe o que está fazendo. Eu sempre apresento isso porque o berçário tem uma concepção muito o de cuidar, mas o cuidar no sentido assistencial. E eu valorizo muito esse trabalho, que o berçário ele é um espaço de desenvolvimento com práticas intencionais. Não perdendo também uma característica assistencialista. Não perdendo. Né? Que não esse assistente... Porque assim, se eu não me percebo, né, eu tenho... A palavra ela é viva, né? E eu tenho insistido muito em algumas coisas. A gente tem que parar com determinados preconceitos. Eu, Marcelo, dou assistência à educação infantil dessa cidade. O que é dar assistência, gente? É cuidar, é preparar, é pensar, é você tirar aquela pedra que a criança pode tropeçar, é você não ir para sua turma para um local que você sabe que está em obra, que essa criança pode pisar num prego. É isso, é um preparar. Um caminho. É porque a gente tem essa ideia de assistência, da ideia do necessitado. E não é disso que a gente está dizendo. A gente está falando da assistência
que Mais cuida. ampla. No sentido de Então cuidado. a gente tem essa assistência, sim, a gente tem que assumir isso, não é menor. Não é menor tomar conta, Sim, entende? Tomar conta não é menor Tem no que nosso caminhar junto. Acho que tem caso. que caminhar junto, né? e no sentido que, por eu não me sinto, eu acho que assim, conversando com outras professoras, né, eu acho que assim, eu me sinto muito, muito mesmo, a partir como assim, acho que às vezes o professor se frustra. Vamos supor um berçário. O que eu vou fazer? Gente, desde que você botar num colo, né? Você botar no colo, acolher é um pedagógico. O que eu vou fazer? A rede. O que eu vou fazer? Então, Não foi foi a sua que tinha uma das tuas salas que eu entrei que tinha uma praia rolando lá quando eu fui. olha aí. Uma praia! riqueza. Eu tô quando a gente falando de uma Trazer praia ambientes, né? dentro. O Da espaço é um unidade. EDI, o espaço é grande, o espaço favorece, é óbvio, gente. Tudo tem contexto, tudo tem pano de claro. fundo. Sim. Né? Porque senão a gente acha que a gente vai tomar conta da nossa casa, estão olhando para a casa do vizinho. Não. Não é disso que eu estou dizendo aqui. Mas chego lá e tinha toda uma atividade que foi feita, a professora pensou, tinha mar, tinha cadeira de praia, tinha guarda-sol, tinha areia. Nossa, a creche também, Nise da Silveira, na 7ª CRE, que também é um espaço lindo, dentro da Cidade de Deus, um paraíso para aqueles bebês, aquelas crianças bem pequenas. Incrível trabalho. Areia azul fazendo Olha que mar. contexto. Ela consegue aquele contexto. A Nise da Silveira tem um espaço nos coqueiros, se eu não estou enganado, acho que é coqueiro, um monte de redezinha onde os bebês vão para lá ler. Marcelo, o bebê lê. O que é ler? Ler é decodificar letra? Não estou dizendo que é para ninguém sair colocando alfabetário dentro de berçário. Não é isso que eu estou dizendo aqui. É ler os gestos, é ler o corpo. É Olha, relação Marcelo, social, eu vou ter entende? O meu berçário eu trabalho com música. Eu sou. Vamos eu ouvir gosto de Patrícia pandeiro. agora, Cris, vai lá. Você me provocou no sentido que a minha sala de referência, ela tem um painel de fotos, né? Com as experiências da rede, com as experiências com objetos, com materiais, elementos da natureza, enfim, eu faço um painel na altura dos bebês. E com isso, quando você fala dessa situação, me vem aqui as crianças se identificando ali no painel, né? Falando, algumas que já oralizam, né? O nome das educadoras da turma. E, assim, é muito gratificante essa identificação. E esse espaço que a rede, né, dentro da sala, também é um espaço diverso, que geralmente eu recebo os meus bebês com músicas, né, pela manhã, logo ao chegar, e coloco os instrumentos, né, que eles podem também escolher ali para chocalho, né, outras questões que a gente às vezes cria com eles, né, com conduítes, né, chocalhos feitos de conduíte, e ali é uma grande chegada, porque eles chegam já querendo estar, né, coloco também alguns brinquedos dentro da sala, né, tipo cantos pedagógicos, geralmente oferto 3, e é uma grande diversão junto à música. Né? A música perpassa toda a MPB, né? Todo tipo de música eu costumo ofertar, e é aquela alegria, e vai acontecendo aquela chegada. Então vai lá, continua. O que é território educador de bebê? Continua, já que Olha. você quis me provocar, eu vou voltar para Quero ouvir você. também. O que é Mas território educador de bebê? Me é diga. Isso aí, é esse Isso. território onde a criança chega e ela se sente pertencente àquele lugar. Ela A rede tem histórias pertence. lindas, gente. A gente eu preciso pensar, né? Isso teria que ser no Maracanã. Porque eu tenho, assim... tem que ser no Eu Maracanã. fico Porque boba como você lembra. Marcelo, fiquei aqui encantada agora como você lembra dos detalhes, né? Porque vai afetar a lembrança, como Quando- afeta a memória dos nossos Quando bebês. você Exato. falou da praia, me veio aqui na cabeça, me veio a E cena de tava um você... dia de sol. Me veio a cena de você Tava um dia de entrando. sol, uma coisa linda. E eu tava Delícia, percorrendo, literalmente, eu fui da Barrinha ao Pontal. E andando Foi pela... verdade. Eu teria chegado a Salvador antes de tudo que eu percorri a área da 7ª CRE. Eu lembro da reação das meninas quando ele entrou na sala. E elas mostrando as coisas, né? E elas encantadas. Marcelo sai da sala, uma delas me abraça e diz assim, Michele, como ele é
incrível. Ele é igualzinho na televisão, né? Eu falei, é igualzinho Sou um na holograma. televisão. É. Mas é esse território bonito, é bonito, gente, Porque a é gente bonito tem, de você ouvir. Quando eu falo aí. isso, a gente tem histórias práticas muito bonitas que a gente não consegue e precisa compartilhar. Eu preciso compartilhar a tua rede. Eu preciso compartilhar o teu abraço às famílias. Eu preciso compartilhar a tua praia. Né? A gente tem histórias magníficas. A gente tem Edei Aníbal, né? Na segunda CRE, que está lá. Cris com um trabalho maravilhoso. Que, na sua grande maioria, as crianças já escolhem o nome desde bebê. As crianças escolhem o nome da sala referência. As primeiras rodas de leituras são feitas pelos responsáveis. E qual é a leitura? Eles vão dividir, não sei nem se ela continua com essa prática, porque, né, é a rotatividade, a gente não precisa... Mas em algum momento, os pais iam fazer a roda de leitura contando para as outras crianças, e aí me remete, porque você fala da foto, era levada a foto daquela criança desde bebê, né? Isso, mesmo no berçário, e prosseguia. E o pai ia contar a história do nome. Por que foi escolhido Patrícia? Gente, a gente não consegue conhecer o mundo se não for pelo nosso nome. Você só consegue referenciar o seu mundo a partir de Cristiane. Se eu falar pra você agora que você vai chamar Mônica, qual o sentido que vai ter? Imagina pra criança. magnífico. Isso é muito importante. Né? E quando a Michelle fala, eu fico impressionada como é que você lembra. Gente, claro que muitas coisas eu esqueço. Mas aquilo que afeta... A gente lembra, fica na não memória. vai... Né? E assim é com as nossas crianças, assim é com os nossos bebês. Né? Quando eu chego no Diniz Fati também, que é uma creche linda, porque é só bebê. É incrível. É a nossa única creche na rede que é só bebê. Né? O ano passado eu fiz, nesse mês da primeira infância, a gente fez um bate-papo via Instagram da SEIP, onde eu fui para lá conversar sobre bebês. E num movimento anterior que eu fiz, quando eu estou subindo, né, porque tem uma árvore, é muito bonita, porque tem um pau-brasil logo na entrada, que quando você vai para o segundo andar, ele faz um formato de coração, a copa faz um formato de coração. E tava também num dia ensolarado, os raios de sol passando por aquilo, e se você não percebe que aquela árvore te abraça como um coração, reveja se o seu lugar é a educação infantil. Que a gente pode ter feito escolhas erradas na vida. Reveja. O que não dá é para você estragar a vida de bebê. Dá tempo de mudar. Isso aí. Dá tempo de mudar. Ai, Marcelo, que ousadia falar isso. Falo porque é o que eu acredito. Sempre dá tempo de mudar. A gente não precisa viver infeliz. Não tô feliz com os meus bebês, cara, repensa se é teu lugar. Entende? Eu digo que Fundamental 2 não é muito a minha praia. Eu digo que ensino médio não é muito a minha praia. Eu gosto da educação infantil, anos iniciais, e depois nível superior. E quando você falou, né, dessa coisa da criança se rever, que você em algum momento você falou de que foi lembrado e que a criança viu que faltou, por que faltou, isso é importante perguntar para a mãe por que ele faltou e você está perfeita, isso é importante em qualquer etapa da vida. Eu lembro de um momento numa turma, quando eu dava aula numa faculdade particular, numa turma de pós-graduação, e eu dava uma disciplina que era comum a todos os cursos de pós, era uma única aula de 4 horas, para todas as turmas da pós-graduação, porque eu falava sobre metodologia de pesquisa. O auditório lotado da universidade, eu tinha mais de 400 alunos naquele momento ali, sendo atendido, era palestra, não era nem aula. E eu lembro de Patrícia, uma aluna que estava ausente da minha disciplina, de uma outra disciplina que eu dava, que era Organização e Estrutura de Ensino. E Patrícia entra, e eu paro e falo, nossa, o que aconteceu? Tá sumida, senti sua falta. E continuei. Patrícia nada fala. À noite, quando eu chego a casa, aquela coisa de você buscar, olhar as redes sociais, no Facebook ela dizia que ela tinha ido naquele dia ela estava passando por um momento pessoal dela muito difícil e que ela tinha ido trancar o curso. Mas que um professor mudou toda a vida dela, dizendo que sentiu a falta dela. Olha que coisa linda, né, gente? Isso dá vontade de chorar, porque assim, o que é acolher? Eu senti a tua falta.
Por que você não veio hoje? Fala isso pros bebês, gente. Pega ele no colo. Nossa, você não veio ontem. Marcelo sentiu tua falta. Isso é currículo. Isso é vida. Isso é educação infantil. Isso é bebê. Dizer para ele, né? Quando a gente... Eu não posso pegar esse corpo de qualquer jeito. Eu não chego num espaço de educação, não chego numa creche e saio arrancando um bebê para vir pro meu colo. Nunca que eu vou fazer isso. Nunca. Nem bebê e nem nenhuma criança. Eu vou me abaixar e vou estender os braços. Se ele sentir a vontade de vir no meu colo, ele vai vir. Da sua grande maioria, porque eu sou lindo, ele vem. Brincadeiras à parte, mas na sua grande maioria o bebê vem porque... É um novo, é um gigante, eu vou ver o mundo do alto. Como a gente aprende com as crianças. Muito. Gente, eu sempre digo que eu aprendo o tempo inteiro com as Suas crianças. considerações finais já, tá? Que a gente eu está que- indo tá, pro, eu pro quero- nosso eu quero- finalzinho. Eu quero aproveitar para agradecer. Continua aprendendo e vai nas Então, considerações. Eu digo que eu aprendo sempre com eles. Esses dias eu estava na creche e a gente fez uma festa e tinha um mural com uns papel crepom pendurado, um monte de papel crepom pendurado, e a festa tinha acabado. Era festa junina. E aí a gente a gente fica nosso mascotezinho, o bebê da minha adjunta, da Regiane. E aí ele tava brincando lá, e a gente, né, acabou uma hora. Aí tá ele lá no pátio brincando, e a gente lá dentro, daqui a pouco vou eu ver João. O que o João estava fazendo? Aí, quando eu olho, a primeira coisa que eu disse, João, mas você rasgou todo, tirou todo os papéis, você rasgou todo o trabalho da tia Fernanda. Aí ele olhou pra minha cara e falou, não, tia Michele, eu fiz uma casa pro Batman. Aí eu falei, como assim, João? Mas você rasgou. Aí, quando eu engoli, Marcelo, você rasgou. Quando eu olhei, tava o boneco, tava os papéis, ele fez uma caminha e botou o bonequinho embaixo. Era a casa do Batman. Era a casa do Batman. E aí, depois ele falou assim, tia Michele, a gente pode botar de volta no lugar? Eu falei, não precisa. O Batman precisa mais da casinha, da Perfeito, caminha, Michele. do que a gente, daqueles papéis pendurados na parede. Então, acho que é sobre isso, é sobre aprender, é sobre o olho brilhar, gente. E, assim, tô encantada com vocês duas, assim, de ouvir, né? De ver gente que tá ali com os bebês e que fazem a diferença. Eu acho que é isso, é fazer a diferença na vida das crianças. E se não tem realmente essa intenção, que façam uma outra coisa, né? Mas para estar ali, a gente precisa fazer a diferença. A gente tem que querer, tem que ter intencionalidade, tem que ter amor, tem que ter afeto. É porque a vida bate, né? É. A vida bate. Tem tanta coisa, às vezes, que a gente está apanhando. A vida bate, a vida vai bater. E você se manter firme ali junto às infâncias, principalmente a primeira infância, e junto a bebê, o querer tem que ser muito grande. E procurar ler, gente. Procurar ler essas crianças. Ler o corpo dessas E crianças. deixar que elas te leiam. E aprender com elas, né? E ser afetados e afetar também, né? E aprender que a cama do Batman, ela é muito mais Muito importante importante. do que o papel pendurado na Com parede. toda certeza. Sem dúvida. Patrícia, suas considerações finais. Só tenho a agradecer, né, esse encontro, e eu tenho assim um encantamento de lidar com os bebês, porque eles surpreendem, né? Os bebês, eles têm uma potência e de acordo com estímulos, né? A gente vai vendo aquele crescimento. É muito, assim, gratificante, né? E fico muito feliz de estar como professora de educação infantil e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo, compartilhando, né? E crescendo um pouquinho a cada Aprendendo, dia, aprendendo. Cris, suas considerações. Eu estava muito nervosa no início, né? Não Obrigada. tá mais, né? Mas estou mais à vontade e eu agradeço muito, né? Pela voz, né? O berçário, né? Porque até então isso era um espaço que era tão, Invisibilizado. sabe? Tão, o profissional que trabalha no berçário, é penalizado. É porque fez um trabalho ruim, né? E aí eu ouvia muito isso, porque a rede mudou muito, né? Então, E que bom, né? Graças. Então, assim, o seu trabalho, né? Quando você entrou, você fala muito sobre os bebês. Eu sempre fui apaixonada. Quando
teve o convite, eu fiquei, nossa, nem dormi. E eu falei assim, eu não posso falar feio, meu Deus, é porque eu tenho muita experiência e isso vai sair do contexto, o Marcelo vai me corrigir. E assim, nossa, o seu olhar é um olhar com muito amor, sabe? Então, torna-se, né, a conversa muito mais prazerosa, porque aqui não é um romantismo, não é. Aqui a gente está expressando realmente que a gente ama e que a gente sabe o lugar que a gente está. E a gente sabe de todas as dificuldades que a gente enfrenta dia a dia para estar nesses espaços. Nossos territórios não são fáceis. Muitas vezes está ali, a gente sabe Deus o que a gente passa, né? Porque senão não tem lugar romântico. Mas tem o lugar da vida, e eu falei isso na outra roda e vou repetir. Tem um lugar de uma vida que pode sim ser mudada e transformada por esses bebês nesse mundo. Sim, e aí a gente se sente, quanto professor, muito acolhida, que tem uma pessoa que sabe exatamente o que a gente passa. Não me faça chorar aqui, pelo amor de Deus. Legitimar esse lugar, né? Eu estou chorando. Não, tem que falar, porque a gente é uma forma que é segura, sabe? Que você não só fala, mas você sabe que a gente passa. E que para estar aqui é com esses olhos brilhando, sabe? Com esse carinho da gente, desse encanto, esse amor. Você sabe que a gente não fala por romantizar ou falar por falar, mas que a gente tem uns pedacinhos também, né? Marcelo sabe ler as infâncias. Gente, olha, o agradecimento é meu, né? A gente está vivendo o mês da primeira infância. A gente está num segundo dia aí de visualização da maratona das conversas com a CEIP. E quando eu preparei essa maratona, eu equipe, tá, gente? Não sou eu sozinho, não. Sempre é o eu coletivo. Eu apostei muito nessas duas rodas, nesse dia, né? Na roda da manhã e na roda do hoje. E é por isso, porque a gente está falando do que é mais importante dessa educação infantil, porque é o início. E a gente, nesse início, não pode errar, porque o que começa mal, infelizmente, termina mal. A vida ensina isso, seja na relação qual for. Então, a gente precisa começar muito bem, né? Eu já tinha dado esse spoiler e vou dar novamente aqui. Pro ano que vem, a gente está reformulando muito essa questão do material. Esse ano, a gente já tinha tirado material de berçário, né? Não rola. Bom, e a gente já tinha tirado, do Maternal 1. Pro ano que vem mais mudanças importantes, que assim como leitura escrita, que foi um material que a gente colocou na rua para dialogar com o professor, para dizer do que a gente está dizendo sobre leitura escrita, e a gente vê esse movimento no país, a partir do próprio LEI. O LEI retoma esse ano, a gente sabe que ainda é só para as turmas da pré-escola, mas o movimento acontece. A gente está preparando um material exclusivo para a creche, exclusivo para o profissional da creche. Falando de bebê, falando de criança bem pequena, falando sobre experiência, falando sobre território, falando sobre identidade, falando sobre memória, sugerindo, porque sugerir não significa receita, mas falar, você tentou pegar o copo azul? De repente pode ser mais interessante do que o vermelho nesse momento. É isso, é a humildade de entender que a gente só vai poder mudar alguma história se a gente estiver junto, né? A gente está pensando, a gente vai precisar rever a agenda, a gente teve muitas reclamações das agendas, principalmente na creche, aí a gente já está essa semana também se organizando para discutir sobre a agenda. Não existe dono do saber, gente. Não existe conhecimento fixo, findo. O que existe é movimento, é movência, é circularidade, e é disso que a gente acredita, né? A gente vai ter uma última semana desse mês, que é a Semana da Educação Infantil, onde a gente vai ter a nossa 16ª JPEI, que eu digo para vocês que está sendo olhada com total carinho, com total cuidado. Sei que quando chegar na ponta eu vou ter reclamações por algumas coisas, mas está tudo bem. A gente também, enquanto gestor, a gente precisa bancar algumas situações, até porque são situações que têm base legal. E se a base é legal, a gente vai contra uma base legal, significa que a gente está na ilegalidade. Então, comigo não vai rolar. Eu vou ser sempre pela base legal, o que não significa que eu sou perfeito, tá? Então, agradeço, Cris, por me acolher, por acolher o meu convite, por ter dividido comigo o seu abraço, porque eu acredito no abraçar, eu acredito no colo. Dividir comigo suas experiências. Patrícia, obrigado pela rede. Agradeço. Né? A rede ainda está lá? A rede
tivemos que tirar a rede por conta do recesso. Mas depois né? volta. Sim, porque é Então uma quero lá instalação. conhecer essa é uma rede. instalação. Quero lá ver essa rede. Michele, Exato. mais uma vez, obrigado. Michele é parceiraça de tantas idas e vindas nossas, né? Então, assim, quero terminar essa roda, a gente se dando as mãos, porque educação infantil é isso, é mãos dadas, ninguém larga a mão de ninguém. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.